Vamos lá. Estão me pedindo esse vídeo aqui faz algum tempo, né? A habilidade mais confusa de Shumatsu, o reflexo divino de Adão, finalmente explicado. Infelizmente aí, né? Vão quebrar minha ideia do Power Scaler do Adão, né? De que ele vence todo mundo. De que ele desce no soco todo mundo. Infelizmente aí. Mas fazer o que, né? Fazer o que? A gente se submete a ver esses vídeos aqui. Bora. Adão é sem dúvidas um dos personagens mais populares de Shumatsu. O maior de todos, né? Por favor. E proporcionalmente ao quão popular ele é, dá pra dizer que ele também é confuso. Sim, o poder de copiar do Adão, proveniente da sua característica única de ser a cópia perfeita dos deuses, ou reflexo divino, é uma das habilidades mais confusas do mangá. Inclusive, isso que ele botou no título foi muito legal, né? A cópia imperfeita de Deus. Humanos são falhos, né? Humanos não foram criados para serem perfeitos. Quer dizer, foram criados para serem... para ser perfeitos, mas, né? Todo negócio de composição. Mas, né? É legal esse negócio na thumb. E hoje a nossa missão será Não vou dialogar muito, né? Não vou desenvolver muito aí, senão eu me embolo. elucidar qualquer dúvida dessa complexa e confusa habilidade. Então sentem-se e preparem-se para ver tudo sobre o reflexo divino de Adão aqui no canal de Shakestein. E como o vídeo vai ser bem informativo e eu precisarei da sua atenção completa nesses minutos, deixa eu te lembrar já agora de apoiar o canal dando o like e hypando o vídeo. Opa, e especialmente se inscrevendo caso ainda não esteja inscrito. Ou mandando... Quem não conhece aí, o no Shake, né? o vídeo para algum amigo seu que gosta de Shumatsu para ele também poder se inscrever, pois o canal tá na corrida pelos 4.000 inscritos e eu conto com seu apoio pra gente chegar nessa marca até o final do mês, beleza? Conto com você. Para me ajudar na missão desse vídeo, eu marquei os meus compatriotas lá do Discord perguntando quais as principais dúvidas sobre o reflexo divino do Adão, e anotei todas para poder responder aqui no vídeo tópico por tópico. É importante entender, inclusive, que aqui no vídeo eu vou estar respondendo qualquer dúvida ou pergunta. Mano, eu sempre acho essa capa engraçada, o Adão com a maçã na boca. Gurren Lagann botou essa foto sai. É verdade, caralho. Nice. Tópico. É importante Nossa, é sempre bom lembrar de Gurren Lagann, né? Que vontade de assistir. entender, inclusive, que aqui no vídeo eu vou estar respondendo qualquer dúvida ou pergunta com base no que o mangá mostrou. É muito importante você entender isso, pois o reflexo divino é uma habilidade pouco explicada no mangá. Então vamos usar o que o mangá disse ou mostrou para poder chegar nas respostas. Ser mais explorada. E sim, o mangá pode explicar como o reflexo divino funciona por meio de mostrar. O mangá não precisa dizer pra gente saber. É o clássico show, don't tell. Mostre, não fale. Então vamos separar esse vídeo por... Tudo pros Zeus do Bucha ganhar. Mano, até hoje eu exijo justiça pelo nosso papai, tá? alguns tópicos. Necessita de justiça. Explicar para vocês de uma maneira resumida o que é o reflexo divino. O reflexo divino é uma habilidade ocular de Adão, proeminente de sua característica de ser a cópia perfeita dos deuses, o primeiro humano, e com ela Adão é capaz de copiar e refletir qualquer técnica divina no momento que quiser e de maneira instantânea. Ele reflete os socos, os chutes, as técnicas de Zeus instantaneamente e logo após serem lançadas. Vide todos os exemplos, mas mais especificamente quando o Adão copia o punho que ultrapassa o tempo dos Zeus, feito esse que a gente vai falar bastante no vídeo ainda. Sua principal fraqueza é que copiar técnicas divinas de maneira prolongada sobrecarrega o sistema nervoso do Adão, que eventualmente pode chegar ao seu limite, como chegou na batalha contra os Zeus. Apenas o básico do básico que a gente está explicando aqui, então agora sim vamos explicar de... Tiveram que limitar, meu mano, tiveram que pôr uma fraqueza pra ele não ganhar de todo mundo, né, velho? maneira mais específica. O reflexo divino pode copiar qualquer técnica divina? Pode parecer uma pergunta besta, pois é dito no mangá que o Adão pode copiar qualquer técnica divina, mas não é bem assim. Pela explicação da Brunilde, pegando a raw do mangá, ela diz que o Adão é capaz de copiar qualquer kami no waza, ou seja, qualquer técnica divina. O termo waza é bem abrangente e pode significar uma série de coisas, como artes, habilidades, técnicas, até coisas fora de luta. Então isso não responde a nossa pergunta. E sim, não
não responde, pois aqui, como falei no começo do vídeo, eu vou me basear no que o mangá mostrou. Adão, ao copiar Zeus ou a serpente, demonstrou como maior característica de copiar ele simular garras em sua mão para poder copiar a técnica do ataque. Simular, né? Eu lembro que no anime ele meio que fica com as mãos escamosas também. Eu posso estar enganado, né? Mas o anime talvez errou nisso, ou talvez o autor. Não, dificilmente o autor vai estar envolvido com aquela péssima produção da primeira temporada. Mas na minha memória, o que tava mais fresco na minha memória era realmente esse negócio do Adão ficando com escamas também, tá ligado? Da serpente. Isso é aplicado como um mimetismo limitado, ou seja, Adão mimetiza, mas não significa que ele literalmente copia qualquer coisa. Mas Shake, é dito que o Adão pode copiar qualquer coisa. Sim, de fato isso é dito, mas também é dito que o Hades é alguém invencível normal e ele perde. Também é dito em God of Apocalypse que ninguém pode aguentar os golpes do Prometheus, e aguentam. Também é dito que o Okita transcende a velocidade dos deuses e mesmo assim Susanoo consegue se defender do golpe dele. Pegar a frase e tirar ela de contexto é muito perigoso. E por mais que eu entenda completamente quem acha que o Adão copia qualquer técnica divina, nos meus critérios de análise do personagem Adão, ele pode copiar apenas baseado no que ele demonstrou no mangá com o seu mimetismo. Justo, tá? Eu vou deixar esse argumento passar. Eu vou deixar esse ponto aí passar, tá? Mas só esse, por enquanto só esse, tá? Então, golpes corpo a corpo desarmados ou que requerem mudanças fisiológicas leves, como as garras da serpente, o Adão consegue copiar. Então, pegando o Ragnarok de exemplo, além de, evidentemente, os Zeus, né, ele também pode copiar o Shiva, que é um lutador desarmado, pode copiar o Apollo com seu boxe, pode copiar o Hércules na sua forma Cerberus, inclusive copiando ali os golpes que simulam uma garra, pois isso é um mimetismo bem simples, mas coisas como armas, né, o tridente do Poseidon, o bidente do Hades, a espada do Susanoo, tudo isso o Adão não consegue copiar. Ao menos o mangá não nos deu base, não nos deu sustento para afirmar isso. Com certeza. Eu acho que ele ainda... Eu acho que ele copiaria de forma imperfeita, né? Porque ele provavelmente saberia a técnica de lança de usar, mas talvez ele adaptasse para ser usado com o próprio corpo, né? Com o próprio braço. Para ele copiar as técnicas de lança, espada e tudo mais, ele precisaria estar com uma arma também. Uma arma semelhante, a arma igual à do deus inimigo. Porque aí sim eu acho que ele conseguiria copiar de fato. E claro, se o Adão não pode copiar a arma, ele não pode copiar a técnica. Então ele não vai copiar... É tipo, né? Querendo ou não, a técnica de lança, né? Precisa de uma lança pra ser feita. Se o Adão não tem lança, acabou pra ele. Um Medusa Awl of Demeter, uma Ikoreos, um Amon Magaesh, pois para isso ele precisaria copiar a arma. As armas são parte vital desses golpes para que eles tenham o funcionamento, a execução da técnica. E ele não demonstrou o mimetismo no nível de copiar a arma. Eu acho que isso realmente só depende de se um e se o Adão tiver com a arma adequada. Quanto a copiar ainda, né, pegando de base a serpente e principalmente os Zeus, podemos definir que o Adão, por exemplo, não copia transformações. O Adão não copia o modo adamanto dos Zeus, ele copia só as técnicas, ou seja, os golpes que os Zeus executa nessa forma, como a verdadeira direta dos deuses. Então não, o Adão ele não vai copiar a forma Cerberus do Hércules, ele vai copiar o Aphelis Hero, o golpe que o Hércules usa nessa forma, e ele não vai copiar o Tandava Karma, ele vai copiar o Devaloka, a técnica que o Shiva usa nessa forma. Essa parte também da forma da Mantis e a forma Cerberus, eu acho que, querendo ou não, a cópia do Adão, ela meio que utiliza, modifica também o próprio corpo do Adão. Não modifica, né? Mas faz o Adão usar todo o potencial do corpo a partir do potencial daquela técnica, né? Porque ele tava dando... Mesmo os Zeus na forma da Mantis, se eu não estiver enganado, ele tava dando socos da mesma potência que o Zeus tava dando socos dele. Então, o Adão tem um corpo pra aguentar, tá ligado? A potência dos golpes. Mesmo que ele não tenha a transformação, ele vai aumentar a potência dos golpes dele de acordo com a potência que o inimigo usar. E puxando outro tema muito discutido, o Adão pode copiar humanos? Seguindo a mesma toada, os mesmos critérios que eu deixei claro antes de se basear única e exclusivamente no que o mangá mostrou, não tem como afirmar isso. Brunhilde e o mangá, em todos os momentos, apenas especifica que ele é capaz de mimetizar técnicas divinas, ou seja, técnicas provenientes de
de deuses, não de humanos e nem de demônios. Claro, é estranho o Adão, o primeiro humano, não poder copiar humanos, você pode achar isso de boa, mas fato é que ele só é dito ser capaz de copiar deuses, e é isso que a gente tem de... Outra situação que fica no e se, né? E se ele puder? Porque todo o contexto do mangá, né, ainda mais sendo a segunda luta, o autor ainda tava desenvolvendo a história, né? Ainda tava aprendendo a como fazer cada luta, o ritmo de cada luta, né? Não faria sentido ele botar um diálogo ali que fale, ele pode copiar. Quer dizer, faria sentido sim, ele pode copiar tantos deuses, humanos e tudo mais. Mas, por seu início mesmo, acho que ele quis focar exatamente nos deuses, né? Pra fazer essa grande comparação de que que o Adão pode ser comparável. O Adão, ele pode estar no mesmo nível que um. Então, faz sentido ele não explicar, deixar só em aberto. base. E já falando em técnica, eu quero puxar um outro ponto que muitos reclamam quando eu faço vídeos que envolvem o Adão. O reflexo divino mimetiza estatísticas. Para quem acompanha o quadro de batalhas entre personagens aqui no canal, ou quem venceria, e viu as batalhas do Adão contra o Shiva e o Apollo, devem se lembrar que eu não considero os feitos provenientes do reflexo divino como do Adão, tanto no aspecto de força, golpe, impacto, né, quanto de velocidade. E por que eu faço isso? Bom, a resposta é bem simples, porque nunca foi dito que o Adão copia estatísticas. Sim, isso mesmo, comentei ali atrás, né, o Adão é dito copiar técnicas, não estatísticas. Ele não demonstrou a capacidade de ataque, de potência de ataque ou de velocidade do adversário, ele não demonstrou a capacidade de copiar nada disso, não demonstrou a capacidade de copiar resistência, durabilidade, nada. Isso nunca, repito, isso nunca foi dito no mangá. Pra eu explicar melhor como ele copia, vamos... Isso eu acho que fica muito entre linhas, tá? Do tipo, pro Adão, por exemplo, dar esses socos numa velocidade cada vez maior, ele precisa que o corpo dele aguente essa velocidade cada vez maior. Além de que, para acontecer essa sobrecarga no corpo do Adão das técnicas que ele estava usando contra os Zeus, ele precisa cada vez dar esses golpes com a potência maior do que o corpo dele o próprio tá aguentando, né? Do que o próprio corpo dele aguentaria. Então, pra mim, fica claro que o Adão copia a potência do golpe que tá sendo usado, né? Seja velocidade, por aí vai. Adão era humano, não tem como ele tancar Zeus sendo um humano normal. Não, ele tancou golpe até demais, viu? Mesmo cego, tipo, ele desviou de todos os golpes, né? Mas ele morreu muito mais por exaustão dele mesmo do que levar os golpes de Zeus, né? Apesar de, né, ter acelerado o processo. Porque ele pega, segura Zeus e começa a dar soco, enquanto o próprio Zeus também vai dando soco, tá ligado? Então, tancar, ele tanca. Eu acho que, inclusive, o Adão tem um feito de resistência absurdo, né? De durabilidade absurdo. Porque parece muito, pra ele ter morrido em pé, né? Ele parece muito que ele mais morreu por dentro do choque do corpo dele, que ele não tava aguentando utilizar as técnicas, do que realmente dano que o Zeus deu. Porque ele não tava muito machucado. Ele pareceu até sem machucado nenhum, né? Parecendo até estar sem machucado nenhum dos golpes dos Zeus. Pegar o Meteor Jabs dos Zeus. O Meteor Jabs dos Zeus são aqueles socos que vão aumentando de velocidade, né? 0.001, 0.00001 e assim vai. E o Adão copia isso, pois os socos irem pouco a pouco aumentando de velocidade gradativamente faz parte da técnica Meteor Jabs, meteoro de Jabs, né? Isso está intrínseco à técnica. A técnica envolve esse aumento gradativo de velocidade. Então, o Adão copia a técnica gradativa de velocidade. Outro exemplo, o punho que ultrapassa o tempo. O ato da técnica de manipular o tempo é uma característica, uma habilidade da técnica. Então o Adão copia. O Adão copia a técnica apenas. E se essa técnica tem uma velocidade ou força ou uma habilidade definida para o funcionamento, a execução dessa técnica, então o Adão também copia. Mas as estatísticas em si do adversário, a velocidade, a força, a resistência, nada disso, repito, nada disso ele copia, porque nada disso é dito no mangá. E claro, né, o ato de mimetizar esses golpes, refleti-los contra o oponente... Tá, eu acho que eu entendi, acho que ele tá falando de copiar, tipo, fora do ato em que ele tá realizando a técnica, né?
Eu acho que é isso, pelo menos. Mas durante a técnica, né? Durante a técnica copiada que ele tá revidando, com certeza Adão copia as estatísticas daquela técnica. De como aquela é feita, pelo menos na minha visão. Faz com que, para uma análise do quem venceria, eles sejam proeminentes não do Adão, mas do seu adversário. E por serem proeminentes de uma habilidade, que é o que o reflexo divino é, né? Uma habilidade, eu analiso a capacidade de cópia do Adão na categoria de habilidade, de hacks, que é o que o reflexo divino é. E já que eu Justo, tava tá, entendi o que ele tava dizendo, querendo dizer, né? Era realmente a parte do quem venceria de que o Adão não teria um stats, tipo, se ele tiver um stat menor do que o inimigo dele, seria por causa disso, que ele não copia os stats, né? Mas na hora da técnica, ele tem os stats. Eu acho que é isso. Por isso que vai pra aba de hacks. de me explicar nos vídeos, vamos responder uma pergunta que ficou vagando no meu último vídeo envolvendo o Adão, né? A sua batalha com o Apolo, e que muita gente me questionou. Adão pode esquivar sem copiar? Essa foi uma grande polêmica do vídeo de Adão versus Apolo, pois lá eu elaboro em uns momentos cruciais da batalha que o Adão não pode esquivar se ele não for capaz de copiar. E muita gente questionou, dizendo que isso nunca foi dito no mangá. E é aqui que eu peço a vocês que se lembrem do show, don't tell, o mostre, não fale. Adão em nenhum momento esquiva sem copiar. Sim, em nenhum momento. Durante o Meteor Jabs, muita gente usou isso de argumento, que o Adão esquiva do Meteor Jabs dos Zeus sem copiar. Mas ele copia o Meteor Jabs algumas páginas depois. Ele primeiro esquiva de toda a execução do golpe e depois ele reflete. E sim, o ato de esquivar do Adão é algo do reflexo divino. E sabemos disso por 2 pontos. Primeiro, pois Brunilde explica posteriormente que o reflexo divino é o contra-ataque perfeito. Ou seja, o reflexo divino não é meramente o ato de copiar, ele é um contra-ataque, uma resposta ao ataque. O Adão esquiva e então reflete. E o outro ponto, para matar, né, a dúvida, qualquer dúvida que sobre, é durante o capítulo 12. Ali quando Zeus está tentando sobrecarregar o Adão e o seu reflexo divino. Onde a Brunilde explica que os socos dos Zeus eram golpes inescapáveis e que o Adão tinha que manter o reflexo divino para evitá-los. Ou seja, sim, o Adão tem que ser capaz de copiar e refletir para poder desviar. O ato de desviar é inerente à sua capacidade, à sua habilidade de reflexão. Se não fosse, o Adão simplesmente desviava e descansava os olhos contra os Zeus nesse momento. Mas não. Assim, de novo, eu acho que fica um pouquinho aberto. Apesar de não ter sido mostrado, né? Essa parte do Adão ter que se esquivar pra dar o golpe de volta, tipo, pra copiar necessariamente, ele não precisaria se esquivar. E, em teoria, pra ele copiar a técnica, né, a mente dele, o corpo dele, conseguir reagir à técnica, ele realmente precisaria estar prestando atenção em toda a técnica, né? De preferência, não levar golpes também, né? Então, eu acho sim que a visão do Adão meio que com o reflexo divino, né? Consegue ver o golpe e fazer o corpo reagir a tempo pra se esquivar, pra depois copiar e devolver, tá ligado? Eu acho que, na verdade, o Adão nunca se esquivou de um golpe sem contra-atacar. É porque, tipo, de novo, uma das habilidades do reflexo divino é exatamente se esquivar, né? Ter a reação, o reflexo pra se esquivar de golpes e devolver. Então, se ele só se esquivasse sem devolver, ele estaria numa desvantagem, porque ele estaria se estressando os olhos dele, né? Se esquivando e não dando dano nenhum no oponente. Então isso só daria vantagem pro oponente. O Adão ia se cansar, sabe? Mas de novo, entendo o ponto dele. Nunca foi mostrado, nunca foi explicado de fato. E isso é consequências do que o autor deixou em aberta interpretações, né? Não que eu tenha discordando tudo o que o Shakespeare tá falando aqui, né? Não que eu falo, tá errado. Não tá. É realmente papo de interpretação de cada um. Não, ele obrigatoriamente tinha que manter o reflexo divino ativado para poder esquivar dos golpes. Agora, para já irmos pro final do vídeo, quero apenas comentar sobre alguns poucos pontos que são mais detalhes do reflexo divino do que qualquer outra coisa. O reflexo divino armazena golpes?
Novamente aquela questão do que foi ou não foi mostrado. Essa dúvida veio muito da fala do Adão agradecendo Zeus após o punho que ultrapassa o tempo. Uma frase que dá a ideia que ele pode usar a técnica, mas não, ao que tudo indica no mangá, ele não pode. Isso se dá pelo fato que nós não vemos o Adão repetindo o punho que ultrapassa o tempo sequencialmente na trocação final com o Zeus. Ele apenas reflete os diversos golpes do próprio Zeus, que incluem Meteor Jabs, Divine X, punho que ultrapassa o tempo, verdade direta e afins, né? Todos os golpes que o Zeus está lançando, o Adão imediatamente reflete. Então não, apesar dessa frase dar a entender, o Adão não demonstrou a capacidade de armazenar técnicas e usá-las. Aí de novo, o autor deixou pra interpretação, né, velho? É porque ele botou uma fala muito safada ali, mano. Ele botou uma fala ali que deixa muita interpretação, mano. Era papo de... Nossa, como eu queria que o Adão aparecesse nos capítulos atuais, tá ligado? Apesar que isso não me faria ter todo o carinho que eu tinha com o Shumatsu naquela época, né? Mas só pra isso ser melhor desenvolvido. Isso ser melhor trabalhado. Porque a escrita e o jeito que o autor desenvolve as habilidades com certeza melhorou muito comparado ao que era no início. Armazenar a técnica e usar, ele só usava por interpós-tempo e ficava batendo nos Zeus infinitamente no tempo parado, né? E essa frase dele, né, é mais ele realmente só agradecendo os Zeus por usar um golpe que ele achou legal, né, de copiar e refletir, que de fato ele podendo armazenar o golpe e poder usar a qualquer momento. Agora para um último detalhe do reflexo divino. Vocês sabiam que ele provavelmente tem um limite de velocidade? Pois é, fica aqui um ponto curioso da sua habilidade. Como vocês sabem ou aprenderam nesse vídeo, né, o reflexo divino é uma técnica que consiste num contra-ataque perfeito. O Adão vê, Adão esquiva, Adão copia e Adão reflete. Seu reflexo divino é capaz até mesmo de copiar uma técnica que manipula o tempo, que é o punho que ultrapassa o tempo dos Zeus. Porém, olhos atentos, ou meio viciados em Shumatsu, que nem eu talvez, podem notar que quando Zeus se transforma em Adamas pela primeira vez e lança sua verdadeira direta dos deuses, ele raspa no Adão. O soco dele faz o Adão sangrar de raspão ali na bochecha. Quando ele dá uma olhada, presta bastante atenção. E lembre-se, né, o reflexo divino é uma cópia automática e perfeita. É um contra-ataque perfeito. Teoricamente, baseado em tudo que a gente tinha, né, não era capaz de um golpe ser possível de acertar o Adão enquanto ele reflete. Mas o Zeus conseguiu esse raspão aí. No geral, falando em aspecto de análise de confronto, né, de power scaling, não é um feito que eu considero muito em análise. Primeiro porque a gente não tem uma base, né, de como isso se dá, se o Zeus rela nele por ser uma técnica complexa, poderosa ou veloz, e também porque logo depois o Zeus lança dezenas, centenas, milhares desses mesmos golpes, desses no Adão, e o Adão não volta a ser acertado. Ele desvia de raspão dos golpes, mas ele não volta a ser acertado, não volta a sair sangue, nem nada do tipo. Então, fica aí pra você essa curiosidade. Talvez o Adão tenha um limite de velocidade pra copo do reflexo. Talvez. Mas eu acho que não, porque como ele disse, né, depois o Adão não foi mais acertado. Talvez fosse realmente só é porque, querendo ou não, os golpes dos Zeus foram aumentando, né, de velocidade. Talvez não seja um limite de velocidade, mas um tempo de adaptação que precisa, né? Divino, ou enfim, talvez não, foi um momento de impacto que o Manax colocar, enfim, vai saber, né? E acredito que eu tenha passado por todas as principais 20 dúvidas minutos. do reflexo divino do Adão. E você, tem alguma dúvida a mais? Lembrando, muito desse vídeo... Não, é isso. Acho que tem coisa que eu interpreto de maneira diferente, de novo. 20? Eu falei 30? Perdão. Eu interpreto de maneira diferente, né? Mas também não deve ser levado muito. Eu sempre digo, quando eu vejo vídeos de Shumatsu, eu parei de ver a obra há muito tempo. Então, eu posso estar errado. Eu não descarto essa possibilidade. Mas de tudo que eu tenho na memória e de tudo que eu lembro do Adão, né? Essa foi minha interpretação sobre o reflexo divino, o poder dele. Você pode concordar com o Shakespeare, você pode concordar comigo, você pode discordar dos dois, né? Você pode criar sua própria análise do reflexo divino. Comentem aí o que vocês acham, como funciona a habilidade. Fala quem você acha que talvez esteja mais parecido com sua teoria também de como funciona. E só esperar, né? ter fé que o autor talvez volte com isso em algum momento pra explicar melhor.
Que Adão com certeza é um dos personagens mais queridos de todo o Shomatsu, não importa quanto tempo passe. É realmente uma análise categórica do que foi nos dito ou mostrado do reflexo divino do nosso querido pai. Então nem todas as dúvidas poderão ser respondidas, mas se tiver alguma que ficou no ar e você ainda tem dúvida, manda aí nos comentários que eu vou tratar de responder como possível, beleza? E lembrando, se gostaram desse tema e querem outros vídeos explicando habilidades confusas em Shomatsu, como a do Nobu e a sua alabarda, a do Sasaki, a sua previsão analítica, a do Buda e a sua visão do futuro, A do Sasaki seria da hora. ou outras, né? Deem o like e compartilhem pra apoiar o canal, beleza? Como sempre, agradecimento aos boosters. Ok, muito bom, muito bom, velho. Ótimo vídeo, Shakes sempre manda muito. Seria muito bom se o Memorial Arte Promocional talvez falasse exatamente, completamente como funciona o Reflexo Divino. Cal Rima sempre manda boa, né? No fim, é só o autor pra nos dizer.